Quem são pais e responsáveis para essa próxima reportagem do nosso Balanço Geral. Rafa Cadengue fala do perigo dos choques elétricos dentro de casa. Nos últimos dias, o choque causou a morte de 2 crianças. Veja. O jornalismo da Record TV hoje faz um alerta. Infelizmente, contando 2 episódios trágicos que aconteceram aqui no Distrito Federal e também no estado de Goiás. A morte de 2 crianças, uma de 3 anos no Recanto das Emas e uma outra de 6 anos em Niquelândia, município goiano. Acidentes domésticos por conta de descarga elétrica, pessoal. Um assunto que todo mundo conhece, sabe que infelizmente acontece, mas claro que falta muita orientação. A partir de agora, você vai entender melhor essas histórias e eu quero a sua atenção. Casos que ganharam manchete nos últimos anos. Riscos de morte para muita gente que ignora qualquer sinal dentro de casa ou até mesmo na rua. Tomadas cada vez mais carregadas de aparelhos. E olha, gente, com energia elétrica não se brinca. E é necessário redobrar os cuidados. Bom, para começar então a contar esses acidentes, essas tragédias que aconteceram dentro de casa, o primeiro caso foi no Recanto das Emas, na última sexta-feira, dia 18 de fevereiro, gente. Uma criança de 3 anos, uma menina muito pequena, estava em casa e segundo relatos aí da mãe e do tio, aí ele estava brincando descalço na área da cozinha e simplesmente tocou na geladeira, né, gente? Acidentes já comuns, a gente conhece e assiste quase que diariamente, e a geladeira estava com a fiação exposta, danificada. Fiação essa que atinge o motor do equipamento. E no momento em que essa criança tocou no equipamento, infelizmente, ela acabou sofrendo uma descarga fatal. Socorro foi chamado, foi acionado, mas ela não resistiu e morreu na hora. O caso também é investigado pela Polícia Civil. A mãe e o tio da menina foram ouvidos pela 27ª Delegacia de Polícia do Recanto das Emas. E olha, outro caso de acidente doméstico que vitimou uma criança nesse final de semana, aproveitando a presença também do Luciano Duque, nosso engenheiro eletricista, foi no norte do estado de Goiás, na cidade de Niquelândia. Uma criança de 6 anos estava em casa e simplesmente colocou o celular para carregar, assim como esse aparelho, em uma régua semelhante a essa. Régua essa que estava com outros equipamentos. Isso é muito comum, muita gente coloca ventilador, televisão, celular, computador, fica aquela régua cheia de equipamentos ligados, né? Assim que ela colocou o aparelho para carregar, ela sofreu uma descarga elétrica, foi socorrida ao hospital, tentaram por 30 minutos reanimá-la, mas infelizmente ela não resistiu. Isso também é algo muito comum, mas nesse caso você acredita também que o equipamento não tinha um quadro de energia com esse botão que desliga imediatamente se tem uma descarga? Não, primeiramente a existência de extensão já prova que a instalação elétrica não tem tomadas suficientes, né? E aí, como ligou a régua a extensão, com vários equipamentos ligados, sobrecarregou a régua. Sobrecarregou quando ela foi ligar o carregador do celular, e aí a sobrecarga estourou a extensão e a descarga elétrica foi toda para a criança, né? Então, a primeira característica que a gente observa é instalações elétricas com muita extensão. Isso já é fora de norma. Isso é perigoso. É perigoso, fora de norma, e tampouco tem o dispositivo, a corrente diferencial que vocês viram anteriormente. Desde 94, é obrigatório, dá uma olhada aqui, ó, antes de começar, que os quadros de energia, que, assim igual na sua casa, tenham esse dispositivo. Que dispositivo é esse, Luciano? Então, esse dispositivo é o dispositivo a corrente diferencial. Ele protege para choque elétrico. Se uma criança enfiar o dedinho na tomada
ou encostar numa geladeira que, por algum motivo, ela energizou a carcaça, ele interrompe a energia automaticamente e instantaneamente, salvando a vida das pessoas. Então, para entender essa história, mostrar como é que funciona esse vazamento de energia, que é comum, não é mesmo, Luciano? É comum esse vazamento de energia. Se qualquer equipamento eletroeletrônico tiver algum problema de funcionalidade, ele vaza energia. Aí o dispositivo detecta e desarma. E que tipo de vazamento são esses? Fiação exposta? Fiação exposta. Tomada velha? Tomada velha, molhou a tomada, né? O chuveiro, quando a resistência ela está envelhecendo, ele começa a apresentar uma fuga maior, aí ele vai desarmar. Gente, olha como esse dispositivo funciona, é muito rápido e ele com certeza salva vidas, vai mostrar pra gente, né, Luciano? Tem aqui um instrumento ligado na tomada simulando uma pessoa. Ele vai injetar fuga de corrente e vocês vão ver o tempo que ele vai levar para desarmar. Olha a luz se apagando. Olha, ele levou 12 milissegundos, é fração assim, a pessoa nem percebe que existiu um choque. Às vezes, como você tinha comentado, você está em casa tomando um banho e de repente a água fica fria. Foi uma fuga de corrente que existiu, o dispositivo desarmou. E o caso da criança enfiar um parafuso na tomada, enfiar um grampo dentro da tomada, o que acontece? Então, eu vou remover aqui e fazer para vocês aqui direto, eu vou simular aqui, isso aqui é uma lâmpada, né? Aqui tem a criança, o dedinho dela, o pezinho dela. Então eu vou colocar nessa tomada para vocês verem que se a criança enfiar o dedo na tomada, ele vai desarmar. Então eu vou pegar aqui, né? Isso aqui é o aterramento, ela pisando no chão, né? E aqui ela enfiando o dedinho na tomada, ó. Imediatamente o dispositivo também salva a criança. Salva a criança. O carregador, uma vez ele estando na tomada, a pessoa não pode utilizar. Por quê? A rede elétrica está exposta na rua. Então, se eu tenho uma descarga elétrica na rua, essa descarga ela penetra pela tomada. Você está com o carregador ligando, ou falando, ou mexendo no celular, aquele fio do carregador funciona como um condutor. Aí vai explodir o celular, vai eletrocutar a pessoa. É isso. Chamar um especialista também é sempre importante, não é verdade? É importante um profissional qualificado e capacitado, ou uma empresa, né, para fazer uma avaliação e instalar esse dispositivo caso ele não exista. Parabéns, Rafa Cadengue, parabéns todo o nosso timaço na produção por essa reportagem. Eu chamava a atenção da importância dessa reportagem, porque todos nós precisamos ter muito cuidado com essa questão de choque elétrico dentro de nossas casas, dentro das empresas. E evidente, um cuidado ainda mais especial com as crianças.